noite. Eu sou a professora Maria Emília. Hoje nós vamos, no cálculo vetorial, calcularmos a função potencial escalar de um campo vetorial F. E esse campo vetorial F é um campo conservativo. Então, vamos ao exemplo. Cálculo da função potencial escalar de um campo vetorial. Então, nós temos aqui um campo vetorial F, cujas componentes são as funções f1xyzi mais f2xyzj mais f3xyzk. Desde que f1, f2 e f3 sejam funções contínuas, com derivadas parciais contínuas, e estamos querendo calcular uma função potencial escalar, que é uma função f minúsculo, como o próprio nome diz, uma função escalar. Então, se f é um campo conservativo, existe essa função f tal que o gradiente dessa função procurada vai ser igual ao vetor, ao campo vetorial, ou função vetorial f, maiúsculo. Eu vou chamar a função procurada de f minúsculo. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é comprovar que o campo vetorial é conservativo. Para ele ser conservativo, ele tem que ser irrotacional, ou seja, o rotacional de F tem que ser igual ao vetor nulo. Então, temos que calcular o rotacional de F. E o rotacional de F é o seguinte determinante. Primeira linha, IJK. Segunda linha, as componentes do operador del. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada parcial em relação a z. E a terceira linha são as funções componentes na direção i, na direção j e na direção k. F1, F2, F3. Aqui descritas 3x2y mais 2xz é F1, x3 mais 2yz é F2, y2 mais x2 mais z é F3. Então, o rotacional de F vai ser igual a derivada parcial, primeiro na direção i, derivada parcial de y em relação a F3 vai ser 2y. Derivada parcial em relação a z em relação a F2 também vai ser 2y. Então, 2y menos 2y menos na direção j. Então, na direção j, derivada parcial em relação a x de F3 vai ser 2x menos derivada parcial em relação a z de F1 também vai ser 2x. Mais, e na direção k, derivada parcial em relação a x de F2 vai ser 3x2 menos derivada parcial em relação a y de F1 também vai ser 3x2. Então, vai dar 0i mais 0j mais 0k, que é igual ao vetor nulo. Logo, F é irrotacional. Então, F é um campo conservativo. Então, existe uma função f minúsculo tal que
o gradiente dessa função é igual a f, ao campo vetorial f, e que é a derivada parcial de f em relação a x i, mais a derivada parcial de f em relação a y j, mais a derivada parcial de f em relação a z k. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser igual a f1. Então, derivada parcial de f em relação a x vai ser igual a 3x2y mais 2xz. Derivada parcial de f em relação a y vai ser igual a f2, x3 mais 2yz. E a derivada parcial de f em relação a z vai ser igual a f3, y2 mais z2 mais y2 mais x2 mais z. Mais x2 mais z. Então, a regra prática que nós vamos usar nesse exercício é que nós vamos calcular 3 integrais. Então, vamos calcular aqui. A primeira integral é a integral de 3x2y mais 2xz dx. Então, nós estamos integrando em relação a x. O que não é x é considerado constante. Então, vai ficar, o termo integrando vai ficar 3x2y dx, integral vai ficar 3x3 sobre 3y. Corto 3 com 3, fica x3y. Mais integral de 2xz. dx é 2x2 sobre 2z. Então, vai ficar x2z. Agora, nós vamos calcular a integral de x3 mais 2yz dy. Então, a minha variável de integração agora é y. As demais são constantes. Integral de uma constante dy é a constante vezes y. Então, vai ficar x3y. E aqui vai ficar 2y2 sobre 2z. Corto 2 com 2 mais y2z. Agora, vamos calcular a integral de y2 mais x2 mais z dz. Variável de integração agora é z. Integral de y2 dz é y2z. Mais integral de x2 dz é x2z. Mais integral de z dz é z2 sobre 2. Então, a função f minúsculo potencial escalar procurada vai ser a soma desses termos aqui, resultado das integrais, só que os termos repetidos serão considerados na resposta somente uma vez. Então, nós vamos somar. Então nós teremos o seguinte: f de xyz, que é a função procurada, será x3y mais x2z. Aí o x3y já apareceu, a gente não põe de novo, mais y2z. O y2z já foi considerado, a gente não coloca de novo. O x2z também já foi considerado.
mais E2 sobre 2, mais C, porque é a constante de integração. Essa é a função procurada. E podemos tirar a prova. Como? Calculando o gradiente desta função, tem que dar f. Então, nós vamos derivar parcialmente em relação a x na direção y, para calcular o gradiente. Então, o gradiente de f vai ser derivada parcial em relação a x, vai ficar 3x2y, mais 2xe. Vou colocar na notação diferente de vetor. Depois, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y, na direção j. Vai ficar x3 mais 2yz. E depois eu vou calcular a derivada parcial em relação a z, na direção k, que vai ficar x2 mais y2 mais 2e sobre 2 fica z. Que são exatamente as componentes i, j, k da função original vetorial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e os comentários e inscreva no canal. Obrigada!